Boa noite, governador. Boa noite, Alexandre. Prazer estar aí com você. Tudo bem? Tudo ótimo, igualmente. Obrigado por participar aqui dessa live com os seguidores do Ranking, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho em Minas, né? Nós temos seguidores, graças a Deus, por todo o Brasil. Vamos conhecer um pouco o governador do segundo maior estado do Brasil, que é, claro, o grande estado de Minas Gerais. Muito trabalho hoje? Bastante. Fui e voltei a Brasília hoje. Tivemos uma reunião lá muito importante com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Inclusive estava presente o vice-governador de São Paulo, o Felício. Estava o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, governador Caiado, também presente, e o meu vice-governador, que também estava. E o assunto foi a questão da dívida dos estados, Alexandre. Já A está até un... na mídia aí, que o senhor falou que é boas medidas, mas insuficientes, né? As medidas aí propostas pelo Pacheco. Até espero que na verdade, quem está propondo é o Ministério da Fazenda. O senador Rodrigo Pacheco tem contribuído muito, sou muito grato a ele por ter levantado esse tema, porque a União, nos últimos anos, tem cobrado dos estados, Alexandre, uma taxa de juros que eu considero impagável. Aconteceu aqui aquele gráfico boca de jacaré. A despesa aumenta como a mandíbula superior e a receita vai como se fosse a parte de baixo da boca. E à medida que os anos avançaram, tanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás perderam a capacidade de honrar seus compromissos em dia, fazer esse pagamento. E São Paulo é o estado que tem a maior dívida, mas proporcionalmente à economia ainda está conseguindo pagar. Mas é muito preocupante. Hoje, para você ter ideia, a taxa de juros, e nós temos de lembrar que Estado, prefeitura não é empresa, a sua empresa cresce aceleradamente, mas um Estado, uma prefeitura, o que cresce muitas vezes é a despesa, já que muita coisa cresce no automático. E Agora, essa governador, taxa hoje, pode só uma falar. perguntinha sobre isso. Porque um tema que a gente sempre conversa aqui no ranking é que no Brasil você tem, claro, o governo federal, o estadual, o municipal, porém o dinheiro e o poder acaba ficando mais concentrado em Brasília, né? Será que isso teria a ver também com a questão do pacto federativo? Quer dizer, o que o senhor pensa sobre esse assunto do governo federal ter as cartas na mão, ter o imposto, o grosso dos impostos? E onde que deveria estar esse imposto? Se fosse redesenhar aí o Pacto Federativo, redesenhar o país do zero. Então, eu vejo que nós vivemos hoje como consequência do passado. Muitas vezes aquilo que foi feito ajudou a resolver alguma questão naquele momento, mas cria um problema para o futuro. O setor privado acaba sendo mais ágil em fazer essas correções. A dívida de Minas, Alexandre, ela nasceu na época em que aqueles bancos estaduais foram liquidados. Aqui em Minas Gerais nós tínhamos o Benge, o Cred Real e a Minas Caixa. E o passivo deles foi transferido para o estado de Minas. E desde então a cobrança de juros elevado fez com que essa dívida se transformasse, apesar dos pagamentos. Só eu, na minha gestão, já paguei para o governo federal mais de 5 bilhões de serviço dessa dívida, mas ela está em 160 bilhões de reais. E a correção dela é IPCA mais 4%. Isso aí, nos últimos anos, deu coisa como 10%. Então, só para você pagar o serviço sem quitar o principal, nós estamos falando de 16 bilhões por ano, 1 bilhão e 300 milhões por mês. É um Mais caro do valor. que o governo federal empresta para certas ditaduras aí que tem por aí. Né? Quer dizer, o governo Então, cobra mais caro de um estado da federação, às vezes, do que de países estrangeiros.
Exatamente. E a economia do Brasil não cresce 4% ao ano. Você acompanha isso muito bem, você sabe que esse crescimento da dívida real de 4% ao ano, além da inflação, é algo que a economia brasileira não permite a nenhuma prefeitura pagar, a nenhum estado pagar. Então, Sim. nós estamos lá discutindo uma forma de viabilizar, porque, caso contrário, em vez da situação melhorar, ela vai piorar com o tempo. E o que você falou procede, Alexandre. Tem muito poder concentrado em Brasília. Eu falo que os prefeitos ficam numa situação mais vulnerável, com o pires na mão, para poder. Aqui em Minas, eles sabem que nós não temos recurso. Não sei se num estado mais rico eles vão até a capital do estado, mas o grosso dos recursos fica em Brasília e nós precisaríamos ser um ente federativo mais descentralizado, com os estados, com as prefeituras tendo mais autonomia. Sim. Deixa eu dar um passo atrás, governador, porque em Minas, claro, você é muito conhecido, porém em outros lugares do Brasil talvez não conheçam tanto da sua história. Então estamos aqui, pessoal, com o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, 59 anos, formado em administração pela FGV, começou a trabalhar muito cedo, aos 11 anos, né, governador, com cobrador, que caixa, não lembro todos os trabalhos aí que você realizou, né, bem novinho. Durante mais de 25 anos, liderou o Grupo Zema, que é um dos maiores grupos econômicos aí de lojas, empresa de gás, etc., de Minas Gerais, um dos grandes varejistas. E aí, acho que você me falou um episódio que eu queria trazer a pergunta, quase que por acaso acabou entrando na política, né, pelo Partido Novo lá na eleição de 2018. Pô, você não quer concorrer, não tem chance nenhuma de ganhar, pode ficar tranquilo, não vai acontecer. De repente foi lá e ganhou. O que você acrescentaria aí para o seguidor que está por todo o Brasil acompanhando essa live? Então, Alexandre, o que me fez entrar na política, eu acho que deve ter sido semelhante ao que te fez criar o ranking dos políticos, uma coisa chamada indignação. Durante os anos de 2015 e 2016, eu estava presidindo a empresa e, naquele período, nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. Você vai lembrar que você deve ter sido muito afetado na empresa que você dirige. As vendas caíram 30%. E o que aconteceu naquele momento, Alexandre, é que eu, que durante 25 anos, 30, só contratei pessoas, só ampliei a empresa, tive de fazer o contrário. Eu tive de demitir, reduzir o quadro da empresa em um terço. A empresa chegou a ter 7.700 funcionários, caiu para 5.000 naquele período, para poder sobreviver, vale lembrar. Eu nunca gostei de demitir ninguém, mas para sobreviver, ou você fica com 5.000 ou acaba ficando sem ninguém. E aquela recessão, o que fez ela acontecer? Escândalo, corrupção, governo ineficiente, petrolão, mensalão, mala de dinheiro e muitas outras coisas. E naqueles 2 anos, só o Brasil deu marcha ré. O mundo inteiro, as Américas, a Europa, a Ásia, a África, todo mundo crescendo. Ficou muito claro Igual que agora, não né, adianta governador? As bolsas do mundo inteiro subindo e só a brasileira caindo. só brasileira caindo por questões políticas. Então, eu comecei a enxergar, eu que sempre fui muito voltado só para a operação da empresa, que não adianta você querer ter uma empresa boa num país ruim. O que vale hoje uma empresa e até mesmo uma casa num país como a Venezuela? Nada. Ninguém quer ir para lá, só querem sair de lá. Então, aquilo me fez acender a luz amarela. E eu sempre tive aqui também, Alexandre, muita má vontade, muitas vezes com relação à licença ambiental, muita demora, muita burocracia. Então, eu sofri muito como agente do setor produtivo e acho que essa indignação foi somando. Aí me chamaram para ser candidato e mesmo contra todas as chances, eu aceitei porque falei, pelo menos eu vou ter a oportunidade de demonstrar minha indignação.
Então, eu vejo que foi muito nessa linha o fato de eu ter entrado na política. Vamos lembrar aqui que o governador foi eleito com mais de 70% dos votos, né, no segundo turno, depois reeleito no primeiro turno. Agora, uma pergunta que os seguidores todos fizeram é que a bandeira do antiprivilégio sempre foi uma coisa muito forte sua. Abriu o primeiro mandato, abriu mão de morar no palácio, aí, no Palácio do Governador, abriu mão do salário, fez doações do salário, e depois houve um aumento aí, generalizado para secretários e para o próprio governador, que muita gente não entendeu. Qual que é a lógica? Como seria a explicação desse tema, governador? Então, Alexandre, aí tem várias questões. Primeiro, nós vivíamos aqui numa situação, me engana que eu gosto, né, no passado. Eu realmente fiquei aqui 4 anos com um salário menor do que, eu te diria, praticamente todos os prefeitos do Brasil. O governador de Minas ganhava menos que os salários dos prefeitos. E o salário do secretariado é 80% ou 85% do salário do governador. A regra aqui é essa. E eu contratei, para ficar aqui 4 anos comigo, Alexandre, um time de secretários que estavam cientes. Durante 4 anos, eu vou trabalhar praticamente como voluntário. Durante 4 anos, eu vou receber um salário aqui muito menor do que um secretário municipal de uma cidade pequena. Eles já vieram conscientes disso. E passou os 4 anos, nós corrigimos uma parte expressiva dos problemas do Estado e eu comecei a perder secretariado. E para corrigir o salário do secretariado, eu tive de corrigir o salário do governador. Mas eu lembro aqui que eu continuo doando uma parte do meu salário. E um detalhe importante, Alexandre: os governadores que me antecederam moravam num palácio que tinha 32 empregadas. Eu não sei o que custaria 32 empregadas. Eu tenho zero. Eu pago aqui a minha diarista. Esses ex-governadores moravam no palácio, tinham a conta de energia, de água, supermercado, tudo pago. O supermercado da minha casa eu pago a minha energia, eu pago a minha água. Eu acho que se colocar tudo na balança, Alexandre, eu devo estar ganhando menos de 1/5 do que o último governador ganhava ainda, com tudo que ele tinha. E lembrando também que os secretários no passado estavam pendurados em diversas empresas estatais aqui, ganhando salário extra por fora, sem estar contando na folha. E você sabe que transparência é a melhor coisa que tem. Então, hoje, o secretário ganha aquilo que está lá. Antes, ele ganhava muito menos e ficava ganhando por fora. Então, por isso que eu falei, aquele me engana que eu gosto que prevalecia aqui. É o que existe muito hoje, infelizmente, no judiciário ainda. Você olha lá, um magistrado ganha tanto, mas tem aquelas verbas adicionais que ninguém sabe. É o que acontecia aqui. Então, eu acho que a gestão pública precisa primar pela transparência. Em Minas Gerais, hoje, se você olhar no ranking da Controladoria Geral da União, é o estado mais transparente do Brasil. Faço questão, mas os adversários aproveitaram, vamos dizer, essa estruturação, essa transparência para poder falar mal. Mas antes custava muito mais o governador de Minas do que hoje comigo. Esse é um ponto que apareceu bastante, acho que é interessante esclarecer. A gente entende que existe muita demagogia também, de achar que 10 mil é muito, porque o outro ganha 2 mil, mas são cargos extremamente de alta importância. Né? Se pensar qualquer empresa de médio porte, uma empresa hoje no Brasil que fatura 100, 200 milhões ano, ela vai pagar 40, 50 mil reais por mês para um diretor, um bom diretor, essa é a realidade, esse é o salário. E aí a pergunta fica: você quer que um secretário que cuide de bilhões de reais, às vezes 5, 10 bilhões de reais de orçamento, ele ganhe 1/4 de um diretor de empresa? Né? Que tipo de secretário você vai atrair? Então, me parece que faz muito sentido, mas é um ponto que apareceu bastante e vale a pena esclarecer mesmo.
E aí, E o senhor um, falou de Minas, tem muitos assuntos para cobrir, mas uma coisa que chamou a atenção é esse tema das escolas, né, governador? Porque acho que é o primeiro estado brasileiro que está fazendo concessão completa da operação de uma escola. São Paulo agora acabou de aprovar também concessões, mas só na parte de limpeza e manutenção, então não a operação total da escola. Então, o que você está pensando? Como é que foi a oposição a esse projeto? Como que está indo? Porque é uma coisa, no ponto de vista do Brasil, bastante inovadora. Alexandre, eu esqueci um detalhe importante antes de te responder essa pergunta, que quando eu assumi eram 21 secretarias e eu reduzi para 13. Então ainda tem esse detalhe também, né? Muito menos secretários, o que significa uma folha muito menor. Mas sobre as escolas, nós realmente fomos pioneiros aqui. Mais uma vez, Alexandre, há uma resistência muito grande. Eu falo que no setor público, tudo que você quer inovar, que você quer fazer, inclusive a título, para ver se vai funcionar bem ou não, sempre tem pessoas já manifestando, dando do contra, mas nós temos aqui já, né, numa escala muito menor do que eu gostaria, algumas escolas estaduais que foram concedidas para entidades privadas da área da educação, que tem know-how, que tem tecnologia, que tem conhecimento para estar tocando. E o que nós queremos é comparar, nós não queremos, eu tenho que deixar muito claro, hora nenhuma acabar com a escola pública. Mas você sabe que ter comparação é muito bom. E o aluno, se ele puder optar, eu quero esse tipo de escola aqui, eu quero que o meu filho estude nessa escola, é muito bom para o cidadão. Então, estamos aqui hoje com. Eu não tenho o número atualizado aqui, então não me arrisco a falar, mas são escolas que foram concedidas, que está funcionando bem e que tem condição de ser ampliado no futuro, sem tirar direito de ninguém da área da educação. Mas o Brasil precisa lembrar de que o setor privado tem uma gestão muito mais ágil, ele é capaz de corrigir os problemas com mais rapidez. Eu gosto de citar muito um exemplo, Alexandre, quando uma máquina sofisticada, tipo um tomógrafo, estraga no hospital público e estraga no privado. No hospital público, nós temos de fazer uma licitação, nós temos de aguardar, publicar. Muitas vezes, o segundo colocado questiona na justiça, o equipamento fica lá 6 meses parado. Não sei quantas vidas poderiam ter sido salvas. No setor privado, eles compram um componente e um dia a máquina está funcionando. Então, a diferença na escola é a mesma coisa também. Nós precisamos ter essa, vamos dizer, essa análise do que é melhor, em que lugar, e está fazendo sempre. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso. Você tem assistido aí a questão das escolas cívico-militares estar sendo também muito combatida, que, na minha opinião, é um bom modelo de escola, e cabe ao pai e à criança fazer a opção. É, esse negócio do tema do setor público e privado, né, da maior eficiência privada, sem dúvida é uma coisa já muito evidenciada, porém, existe todo um campo ideológico no Brasil que combate isso. Então, aproveitando para ampliar um pouco o debate agora para o nível nacional, nós estamos hoje com um governo federal que tem uma visão bem diferente dessa, que lamenta e foi contra todas as privatizações, que está trabalhando para retroceder em certas reformas, como o marco do saneamento, por exemplo, e as privatizações que foram feitas. Qual que é a sua avaliação hoje do governo federal? Onde que você concordaria e onde que discordaria do que está sendo feito, do projeto de país que tem hoje? Infelizmente, Alexandre, o governo federal tem, olha, feito, na minha opinião, vários retrocessos. Aquela recessão que eu comentei agora mesmo, de 2015 e 2016, foi provocada muito pelas estatais, os escândalos na Petrobras, e um dos avanços que nós tivemos no Brasil foi exatamente na governança das estatais. Você acompanha, sabe que houve uma melhoria muito grande. E o que estão tentando nesse momento é exatamente retroceder,
O marco do saneamento, a mesma coisa. Um maior profissionalismo da máquina pública, menos intervenção no Banco Central, que passou a ter autonomia. Então, nós estamos tendo um governo que quer centralizar aquilo que nunca deve ser centralizado. A moeda, uma inflação baixa, é patrimônio da nação e não de nenhum governo, de nenhum Estado. A moeda é do povo. E o que nós estamos vendo é um governo tentando fazer, no meu entender, retrocessos. Nós deveríamos estar fazendo mais avanços, inclusive, mais concessões, mais agências com autonomia e não com menos autonomia, como estão querendo. Então, é muito triste você ver o Brasil nesse voo de galinha. Faz um avanço, depois acaba tendo aí alguns retrocessos. E não é desse jeito que um país evolui. Então, eu vejo com muita apreensão, com muita tristeza, esses retrocessos. O dólar que estava 4,80 arrancou, bateu hoje, se não me engano, 5,70, franca desvalorização do real. O presidente recentemente declarou que não tem nada a ver com o governo dele, que isso é pura especulação. Você concorda com essa avaliação do presidente Lula? Tem alguma coisa nas políticas públicas que estão impactando nessa desconfiança? O que eu diria, Alexandre, é o seguinte: a questão da moeda é responsabilidade do Banco Central. Não é de ministério A, B ou C, não é da União. Como eu falei, a moeda é do brasileiro. Inclusive, na minha opinião, nós deveríamos ter comemorado 30 anos de real ontem. Eu não vi nenhuma comemoração, porque eu, que já tenho 59 anos, vivi uma parte expressiva da minha vida com aquela inflação louca que desestruturava tudo, que era um caos para administrar, que impedia qualquer planejamento. Na minha opinião, uma das maiores conquistas que o Brasil já teve e que tirou milhões de pessoas da pobreza foi o fim da inflação. E agora nós estamos vendo um governo que quer mandar no Banco Central. Quem manda em Banco Central em país civilizado, desenvolvido, é o próprio Banco Central, que tem como função máxima zelar, ser o guardião do valor da moeda. A moeda não pode ficar submissa ao poder executivo, tem que ficar dentro do Banco Central. É um direito do povo e fico muito preocupado e triste também em ver uma intromissão num assunto que não é do governo federal. Vale lembrar que o presidente Lula, na época, como deputado, votou contra o Plano Real. Tem uma série de declarações públicas da época dizendo que era só um plano eleitoreiro, que não ia funcionar, mas que realmente é uma coisa que conseguiu vencer uma inflação. Estava levantando aqui, no mês anterior ao Plano Real, a inflação no Brasil tinha sido de 47% somente no mês de junho, mês de maio, perdão, um mês antes do Plano Real. 47% ao mês. O pessoal mais novo nem sabe o que é isso. Você tem que pegar o seu salário. Aí. Imagina o povo humilde do Brasil que não tem conta bancária, que não tem índice, esse é fundo indexado à inflação, pega o dinheirinho, tem que correr para o mercado, porque no dia seguinte tem uma galera remarcando o preço todo dia e a cesta básica que ele vai comprar hoje, amanhã não compra mais. É um negócio que as pessoas não têm nem ideia. Com Agora, certeza, foi a medida de governo no Brasil que mais tirou gente da miséria, tenho absoluta certeza. E o partido que se diz protetor dos pobres votou contra. E um partido que agora tem novamente um inchaço de ministérios, né? Na contramão de Minas Gerais, o senhor disse que tem 13, se não me engano, né? 13 secretários hoje. Existe uma outra visão de Brasil que é governo bom é o governo que faz muitas coisas, governo que tem muitos ministérios, governo que tem um ministro para isso, um ministro para aquilo, um ministro para aquilo, que tem um aparelhamento, né, uma robustez da máquina pública grande, isso custa caro e isso acaba necessitando mais impostos ou aumentar o buraco, ou as duas coisas juntas, impostos e maior buraco das contas públicas. Então, o que é a sua opinião sobre essas duas visões de governo com pouca gente e governo versus muito inchado, com muitos ministérios? Alexandre,
Eu falo que governo é igual um condomínio. Não sei se você mora em condomínio, mas Mora em penso que condomínio. algumas pessoas que estão aí nos acompanhando devem morar em condomínio. Quanto mais enxuto a estrutura do condomínio, menor a mensalidade que se paga para o condomínio. Mais recursos sobram para poder melhorar o jardim, para poder melhorar a área de uso comum e assim por diante. E a lógica do governo, o raciocínio é o mesmo. Quanto mais inchado um governo, mais imposto ele vai ter de cobrar, mais ineficiente ele vai ser. E acho que ninguém que paga condomínio gostaria de ver o pessoal lá do prédio cheio de assessor, viajando para lá e para cá, muito mais para ficar conversando do que efetivamente para ficar trabalhando. E o que nós temos visto, infelizmente, tem sido um governo que não preza pela racionalidade, pelo enxugamento e está querendo aumentar imposto. Isso é o pior, mandando a conta para as pessoas. Então, na minha opinião, nós estamos fabricando de novo aquela crise de 2015 e 2016. Só que ela não aparece rapidamente. Começa com um déficit, depois vem um aumento de juros, depois uma recessão enorme e tudo acaba acontecendo. É um efeito que demora 2 anos, 3 anos, mas que chega. Então, eu vejo com muita apreensão essa gastança desmensurada que tem acontecido, porque uma hora a conta vai chegar. Você sabe que não tem como ser diferente. Vai vir inflação, vai vir juros altos, vai vir recessão, é só questão de tempo. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo um governo que fala que gastar é a solução. E, governador, para a gente encerrando aqui a nossa live, a pergunta que todo mundo quer saber, todas as pessoas no chat curiosas, torcendo aqui, perguntando, 2026, o senhor será candidato à presidência? Alexandre, no início você me perguntou, quando me convidaram aqui para ser candidato a governador em Minas, eu acabei aceitando, apesar de nunca ter atuado na política, muito por indignação, muito por ter ali a oportunidade de demonstrar, durante a campanha principalmente, os erros que eram cometidos. E o meu ciclo aqui em Minas ainda tem mais 2 anos e meio. Então, o meu foco aqui hoje é resolver as questões que nós ainda temos aqui em Minas, que são importantíssimas, como essa questão da dívida, que eu fui lá hoje a Brasília para ver o que pode ser feito. Nós temos ainda muita estrada para recuperar, temos 5 hospitais regionais de grande porte para concluir e entregar para o mineiro, mas nós, governadores de centro-direita, temos conversado muito, temos nos aproximado e, no que depender de mim, eu já falei para eles, eu estarei apoiando o nome que o grupo vier a analisar como aquele que seja o mais viável. E eu quero muito participar da eleição de 2026 como governador de Minas. Em 2022, você acompanhou, eu participei ativamente das eleições presidenciais, sendo governador aqui, apoiando o candidato que eu considerei mais adequado naquela eleição. E, para mim, não faz diferença se eu tiver de varrer as ruas de Brasília ou ser candidato a presidente. O que eu quero é contribuir com o Brasil. Mas a prioridade hoje é Minas e isso vai ser discutido lá na frente. Então, é algo que terá de ser construído, baseado em pesquisas, baseado em alianças políticas, com muito diálogo entre os envolvidos, mas eu quero estar ajudando o Brasil. O Brasil é carente de bons políticos.
Eu costumo dizer que muitas vezes entra na política, Alexandre, acho que você que acompanha já deve ter assistido isso, quem já fez muitas coisas na vida, tudo deu errado, aí ele fala, vou ser candidato agora. E às vezes acaba ganhando uma eleição e acho que o desempenho já está escrito como que vai ser, né? Então, Sim. eu acho que nós temos de dar exemplo. Eu estou numa fase da minha vida que a empresa está profissionalizada, que ela funciona bem. Você tem um sócio aí que eu acho que está numa situação semelhante à minha, que foi para a área pública também para contribuir. Então, o Brasil precisa de gente capacitada no setor público e acho que nós temos essa missão pela frente. Sim. Entendi que, de certa forma, vai ter um nome vindo do governo, possivelmente a reeleição do presidente Lula, eventualmente uma outra pessoa do mesmo grupo político. Do outro lado, da centro-direita, vai acabar se consolidando um ou dois nomes e depois vai ter que virar um nome, porque só existe espaço político hoje no Brasil para dois grandes blocos. Caso o seu nome se consolide, você estaria aberto a considerar, né? Ou caso seja um outro nome, estaria aberto também a apoiar. Recentemente saiu até uma notícia que, se for o caso, até mesmo como vice, você consideraria para esse projeto, né, governador? É alguma coisa assim? Isso, eu vou estar realmente participando e, se for preciso, se o melhor nome for o meu, eu serei candidato, sim. Então, para mim, não tem função ruim. Na empresa que eu administrei, como na sua, eu já tive tudo quanto é cargo. Eu queria ver a empresa crescer e quero ver o Brasil dar certo agora. Sem dúvida, o fato de ter sido 8 anos governador é uma coisa que conta muito a favor. É um tema que a gente sempre fala aqui no ranking, que é engraçado que, eventualmente, vamos supor que a pessoa precisa de um piloto para pilotar um Boeing. E aí tem lá 3, 4 candidatos. E um levanta a mão e fala: Olha, eu já pilotei um jato regional aqui durante 8 anos. E o outro cara levanta a mão e fala: Olha, eu fui pipoqueiro. E na democracia, às vezes, a gente vai lá e vota no pipoqueiro. Então, independente de esquerda ou direita, não estou falando disso aqui. Historicamente, nós temos muitos casos de presidente da República eleito que nunca teve uma experiência de governo no executivo. E é muito triste isso, porque o fato da pessoa ser governador, seja de Minas ou mesmo outros estados, também tem nomes fortes em vários estados, é uma qualificação para se preparar. Tenho certeza que, quando o senhor saiu do mundo privado para o público, foram muitas surpresas e muitos aprendizados, né? Lidar com o Ministério Público, lidar com a mídia, lidar com o legislativo, lidar com toda a complexidade. Então, certamente é um preparo, né? Ter sido ou prefeito de uma cidade grande, ou de preferência governador, é algo que qualifica. Concordo plenamente, Alexandre. Acho que no setor privado, toda pessoa começa como operacional, vai para um cargo de supervisão, de gerência, depois de diretoria, presidência. Não tem como ser um bom profissional se pular etapas. E no setor público, infelizmente, acontece isso. A pessoa nunca administrou nem um barzinho ali com 3, 4 funcionários e, às vezes, vai ser eleito para administrar uma prefeitura com 5.000 funcionários. E o resultado, com certeza, vai deixar a desejar, porque ter um mínimo de capacidade, de experiência, de bagagem, nós sabemos é fundamental. Ninguém vai administrar uma grande empresa sem nunca ter administrado nada. E só consegue administrar o setor público porque ali, vamos dizer, quase que é imune a quebrar, é imune a ser colocado para fora com mau desempenho, fica ali 4 anos, às vezes prejudicando muito, fazendo muita coisa errada, e quem paga a conta, nós já sabemos, somos nós os cidadãos. Isso aí, governador, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos que estão nos acompanhando até aqui. Fizemos aqui uma excelente live com vários temas com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Se você gostou desse vídeo e você quer ver outras lives, mais materiais, siga a gente aqui no Ranking dos Políticos em todas as redes sociais. Obrigado, Eu, governador. eu que agradeço, Alexandre. Um grande abraço. Encontraremos aí qualquer hora. Parabéns pelo ranking dos políticos, que leva aí tanta informação, esclarece tanta boa, esclarece tanta coisa e deixa aí o brasileiro mais bem informado,
Sempre bom ver que nós temos aí pessoas preocupadas em mostrar o que está acontecendo de maneira transparente. Um abraço, foi um prazer estar aí com você. Um abraço, foi um prazer.